Fala pessoas, dia 20/8, quarta-feira, mais uma vez aqui com vocês, um pouco atrasados, mas sempre atualizando da forma mais completa possível, porque hoje, não só é hoje, essa semana está recheada de movimentações internacionais, porque é o momento dos Estados Unidos começar a tentar recuperar território na América do Sul, e vocês vão ver diversas movimentações, tanto na Venezuela como no Brasil, como em todos os lugares, até mesmo Bolívia, que a gente 20 anos não via nada de direita lá, a gente vai falar de tudo isso hoje. Lembrando, se você gosta do canal, tem um link da Amazon, clicou, navegou, comprou, ajudou o canal, simples assim. E vamos às notícias, porque avião sem identificação do governo dos Estados Unidos chega ao Brasil. Avião, e por que chamou atenção? Porque, mas deixaram entrar, então não tem identificação, mas provavelmente não é nada, é só levando alguns funcionários dos Estados Unidos, da embaixada dos Estados Unidos aqui no Brasil, não é nada demais. Porém, com tantas movimentações ao redor da América do Sul, inclusive Venezuela, claro que é noticiado como algo um pouco diferente, porque, segundo informações do governo norte-americano, o avião está ligado ao Esquadrão de Operações Especiais da Força Aérea Americana. O agrupamento é responsável por missões de transporte ligadas ao Departamento de Estado do país, como viagens de diplomatas, militares e agentes de inteligência da CIA. E quando a gente fala da CIA, é a CIA falando, tentando conversar com o Estado brasileiro, falando, olha, a gente quer algumas mudanças, quer algumas coisas. Pode ser o caso? Não sei, mas olha, avião misterioso dos Estados Unidos, usado em missões da CIA, tá? Pousa em Porto Alegre rumo a São Paulo. E sim, já chegou em Guarulhos, pousou em Guarulhos. O que foi fazer em São Paulo ainda não sabemos. É 6 da manhã agora, a gente ainda vai ter atualizações provavelmente. Mas olha só como as coisas estão estranhas. Estranhas que eu digo assim, diferentinhas. Estados Unidos cancela o evento militar com o Brasil e acende alerta na defesa, Porque tinha toda uma parceria, agora a parceria não existe mais, Contou com a presença de 10 países, como Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, Equador, México, Paraguai, Peru e Uruguai. Mas o Brasil agora está fora, É uma conferência anual para impulsionar a cooperação no setor espacial, não só na sua dimensão militar, mas também nas áreas econômicas, de telecomunicações, pesquisa e navegação, muita coisa extremamente importante. E por que os Estados Unidos meio que cancelou? Fala, não, você não, Brasil. Porque o Brasil está muito próximo da China. A gente viu muitas movimentações do Brasil com a China, troca de militares, etc. Então os Estados Unidos está receoso em relação ao Brasil e a proximidade com a China, tá? Lembrando, a gente viu aí na América do Sul que Estados Unidos enviam navios de guerra para a costa da Venezuela, tá? Então algo mais pesado. O governo Trump diz que vai usar toda a força contra Maduro na Venezuela. Então eles não estão para brincadeira. Casa Branca diz que vai usar toda a força contra Maduro após posicionar navios perto da Venezuela. Então eles vão cercando, tá? Aqui a gente viu, a Venezuela usarão toda a força contra Maduro, apareceu em todos os jornais. Não é brincadeira. Não se enfrenta o país 10 vezes o seu tamanho, diz Trump após reunião. Claro que ele está falando da questão do Zelensky, mas adivinha que país, vamos dizer assim, é 10 vezes menor que os Estados Unidos? Pois é, o Brasil. Então esse recado aqui engloba muita gente, inclusive nós, Venezuela, quem for, tá? Estados Unidos acusam o ministro da Justiça da Venezuela e sua gangue de destruir o país e anunciam sanções. A gente mostrou no vídeo passado os números da Venezuela, como ela foi completamente dizimada, Ela foi totalmente destruída, o PIB foi para baixo, caiu completamente após a chegada do Maduro, Maduro anuncia a mobilização de 4,5 milhões de milicianos antes de ameaças dos Estados Unidos, tá? Que, na verdade, muda muita coisa, porque um treinamento dos Estados Unidos é superior em toda a questão de armamento. Claro que é uma grande, vamos dizer assim, uma bravata, falando o Maduro tentando, como sempre o comunista falou que a gente tem muita coisa muito poderosa, mas alguns vídeos que eu até mostrei no Twitter, deles treinando com um pedaço de pau, uma coisa bem assim, rústica, para não dizer outra coisa, mostra que não tem como a Venezuela tentar se defender caso os Estados Unidos vá com força total mesmo. Tem que ver se o Trump realmente vá com força total, porque nenhum outro governo teve essa coragem. Mas, pô, o que a gente está vendo dos Estados Unidos hoje não é brincadeira. O cara está avançando em todos os frontes, só que sempre avançando bem devagar. Ele ameaça primeiro, ele coloca uma ou duas sanções e espera a coisa correr, Assim como o Brasil, mas vamos ver. Governo Lula acompanha com preocupação o envio de militares dos Estados Unidos à América Latina. Lógico que o Lula está observando isso, sempre teve muita proximidade com Maduro, sabe que as coisas se escalarem para a Venezuela, muito provavelmente o Brasil será o próximo, tá? Se continuar resistindo. Porque o que acontece? Agora a gente vai falar da Lei Magnitsky e das suas extensões, Por exemplo, sem citar Magnitsky, Dino diz que lei de outro país não vale no Brasil. Primeiro ele falou isso. Dino diz que submissão de um país a outro configura ato de império, Já começa todo aquele imperialismo americano, que é algo ruim. Só que aquilo, como é que você vai se defender de um país, como o Trump disse, 10 vezes maior, Não quer ser dominado por um império, cresça.
O Brasil não cresce justamente porque esses políticos todos tendem a fazer algo para eles e não para a nação. E por isso são frágeis e sempre vão continuar perdendo. Coisa que comunistas como a China e a Rússia aprenderam durante muito tempo, dar aquela fortalecida na questão capitalista, por mais que seja um metacapitalismo, né? Um capitalismo de Estado, mas mesmo assim, aqui no Brasil as coisas poderiam ser muito maiores, muito melhores, só que eles não vão ter como se defender, porque eles nunca investiram de verdade. É sempre uma grande desgraça a política brasileira. Magnitsky, Dino decide que leis estrangeiras não se aplicam a brasileiros no Brasil. Agora a gente vai ver o desdobramento disso aí, né? Até o STF falou que suspende a eficácia automática de leis estrangeiras no Brasil. E a gente vai explicar um pouco essa questão, por que o Dino disse isso, né? Porque muito provavelmente ele sabe que tudo isso que ele disse simplesmente não vai mudar nada, né? As movimentações dos Estados Unidos. Os Estados Unidos são informados sobre a decisão de Dino, que barra leis estrangeiras, né? E o pessoal diz aqui, o equívoco de Dino, segundo um banqueiro da Faria Lima. Eu não considero mais equívoco, porque eu sei que esses caras não são bobos, né? Eles sabem muito bem o que estão fazendo. Eu falei, o problema é só um para Dino. A lei Magnitsky não é uma lei aplicada no Moraes, e sim uma lei americana aplicada em empresas americanas. Os efeitos são sentidos pelo Moraes, mas ela não é baseada no Brasil, e sim fora dele. Não está apontando direto para o Brasil, ele não está tentando mandar no Brasil. Ele está cercando o Brasil por fora. Não há defesa contra essa lei, eu disse. Não há defesa, não tem como você reclamar, fazer notinha, dar grito, chorar, nada vai funcionar, porque os Estados Unidos vai chegar para uma empresa e falar, ó, se você começar a trocar figurinhas com essa personalidade, persona não grata, para dizer com um eufemismo, a gente não vai ter mais você vai ter sanções dentro dos Estados Unidos. Você não vai conseguir, né, negociar com a gente. Claro que qualquer empresa com bom senso, né, falando em dólar, uma moeda muito forte, muito maior do que reais, né, do que aqui no Brasil, a moeda brasileira, eles vão ter medo, né? Dino sinaliza que bancos estão proibidos de aplicar sanção a Moraes e que punirá quem desobedecer. Aí o Dino, ele, como foi colocado pelo Lula como alguém um pouco mais esquerda mesmo, né? Completamente mais comunista, ele simplesmente vai enfrentamento absoluto, total. Assim como Moraes, ambos são os mais extremos aí em relação a lutar contra os Estados Unidos. E o que acontece? Bancos brasileiros derretem na bolsa e perdem 41,9, pensa no 0,9, em valor de mercado com tensão sobre lei Magnitsky. Você sabe o que é bilhão? Isso aqui é 41 bilhões de reais, tá? E aquele 9 ali é 900 milhões. Então, olha o nível. E por isso que eu queria falar sobre essa questão da lei Magnitsky. Apesar de Flávio Dino, os bancos brasileiros terão que se render a Magnitsky. Quando a gente conversou sobre sanções e lei Magnitsky, muita gente falou que não ia dar em nada. Tá? E que isso é só uma lei bancária, que é uma coisa boba, coisa tola, que simplesmente olha como eles não estão nem aí. Vocês vão perceber, já perceberam a animosidade entre os ministros, que essa lei ela se estende muito mais. Olha só, quando você fala lei Magnitsky, você imaginaria que afetaria bancos, valor de mercado de bancos brasileiros? Você imaginaria isso? É porque eu digo, essa lei ela é muito maior do que a pessoa imagina. O nível de impacto psicológico e financeiro no Brasil é extremo. E você vai ver cada vez mais empresas simplesmente ficando desesperadas, ministros desesperados, pessoas desesperadas, o povo desesperado, porque o impacto ele é muito maior. Você vê o quanto de dinheiro já foi drenado aí dos bancos brasileiros só por uma declaração, porque a lei Magnitsky é uma das coisas mais assim ferrenhas. Nem falei ainda da seção 301, que é aí questão, por exemplo, a lei Magnitsky ela foca em evitar que ministro seja bem quisto por empresas americanas. A seção 301 é uma, vamos dizer assim, é uma investigação sobre empresas brasileiras que, além de apoiar um ministro, mas qualquer, vamos dizer assim, movimentação suspeita serão proibidas de negociar com os Estados Unidos ou com empresas americanas. E aí é mais outra paulada absoluta, absurda no Brasil, que vai realmente doer bastante. E quando eu falei assim pra vocês, tanto no Libertas Nova quanto nesse canal, que as sanções americanas elas vão chegar bem devagarzinho, eles vão colocando bem devagar nos comunistas. Talvez eles não vão sentir, eles vão tentar, né, reclamar, mas o que vai acontecer? As coisas serão sentidas com bastante impacto e medo vai começar a pairar sobre muita gente. Até às vezes o desespero, e aqueles que não têm mais nada a perder vão lutar até o fim. Então o que eu digo? É muita coisa pesando que o pessoal não entendeu ainda. Quando eu falei, as sanções têm alcance ilimitado. Eu, por exemplo, não consigo, né, observar, vislumbrar ou fazer um prognóstico do que pode vir através de todas essas sanções, que ainda são, por exemplo,
1 ou 2% que os Estados Unidos pode fazer, né? Porque a gente tá falando de um país 10 vezes maior. Então o que eu digo, é questão dos Estados Unidos querer, tá? Após a reação de Dina Magnitsky, a STF guarda carta na manga em caso de escalada de Trump, tá? Então eles já estão se preparando e fazendo o quê? Assim como a gente falou da seção 301, o Brasil vai tentar fazer a mesma coisa. Ele vai fazer o quê? Ó? Bloquear ativos ou contas de empresas americanas com interesse no Brasil. Então eles vão falar assim, olha só, ó, você é empresa americana, a gente não quer você aqui. Isso vai afetar o quê? Vocês já viram aí 41 bilhões em um dia saindo dos bancos do Brasil. Você vai perceber um escape total de investimentos no Brasil. O Brasil ele vai ter dinheiro assim tirado aos montes. E quem pensar em tentar vai ser proibido pelo Estado brasileiro. É um negócio assim absolutamente absurdo. Mas é a única alternativa desses caras é pegar o Brasil e apagar as luzes. Ficaremos no escuro igual o pessoal fica em Cuba. Então essa é a única alternativa deles, tá? Supremo estuda bloqueio de ativos de empresas norte-americanas no Brasil, é uma coisa real, né? O que eles podem fazer. E governo Trump rebate Dino, nenhuma corte estrangeira pode invalidar sanções dos Estados Unidos. Ou seja, você pode até tentar falar que invalida, você não concorda, você acha muito triste, você não quer, mas os Estados Unidos fazem o que ele quer. É a questão. A gente pode chamar de soft power, porque a gente está avançando no hard power quando você faz uma sanção. Mas o soft power, né? Só dos Estados Unidos falar assim, ó, o Brasil não é confiável, o Brasil já é uma coisa que impacta muito. Então a gente vê aí, é um hard power, né? Junto com soft power, sufocando o Brasil, né? Porque simplesmente foi escolha do povo brasileiro. Então, é um povo que deixou o que está acontecendo aí rolar, Lula no poder, e aí, com certeza, os Estados Unidos acordando para a vida e se afastando dos globalistas, que era o que comandava a coisa toda, simplesmente vai querer reaver o Brasil, né? O BRICS, que a gente vai falar no final do vídeo aqui, que realmente foi uma das principais coisas, né? Quando o Brasil simplesmente foi colocado, o B do BRICS, como o frontman para bater nos Estados Unidos e falar, não batendo só nos Estados Unidos, mas no dólar, que seria o quê? Como o Trump falou, simplesmente, se perder o dólar, perdeu uma guerra. Governo Trump responde a Dina após decisão sobre leis internacionais. Em publicação do X nessa tarde, né, da segunda-feira, dia 18, agora o Escritório de Assuntos do Ocidente afirmou que nenhum tribunal estrangeiro pode anular sanções impostas pelos Estados Unidos ao proteger alguém das severas consequências de descumpri-las. O comunicado ainda faz um ataque direto ao ministro Alexandre de Moraes, né? Tá aí a postagem, tá? Falou que até que o Moraes é tóxico. Então eles não estão mais, como o Lula não tá mais segurando nenhum tipo de xingamento, falando que o governo americano é um governo de B, né, de bosta. Então, eles também não estão mais segurando nada, né? E Dino diz que ordens de tribunais internacionais integrados pelo Brasil seguem com eficácia imediata. Até o pessoal, né, falou assim, ele tá recuando, tá aqui, ó, arregou, não é? Ele voltou atrás, mas por quê? Dino diz agora que nem todos os tribunais estão incluídos em decisão, porque temos o Tribunal de Haia, temos um monte de tribunal internacional, inclusive contra o Putin, e ele simplesmente começou a perceber que o que ele falou é mais uma questão de torcida e emoção do que, como eu falei pra vocês no começo do vídeo, que eu sinceramente acho que ele não seria assim, vamos dizer, tão inocente de achar que poderia falar isso sem nenhum tipo de falhas e lacunas, que a própria declaração é uma falha, né? Tipo, você não tem como se defender dessa lei Magnitsky ou qualquer outra sanção imposta dos Estados Unidos, que ela não precisa acionar nada dentro do país, mas sim simplesmente por fora. Então ele começou a já adequar o seu discurso, né? E decisão de Dino gera desconforto em ministro do STF. O pessoal em volta dele, inclusive o Barroso, que a gente vai citar ele aqui de novo, é um dos que mais mostraram desconforto, já que tem a questão do BTG Pactual, tem um monte de gente da família dele que aparentemente está lá, tem apartamento lá, um monte de coisa que ele vai perder. E você vai perceber um monte de declaração estranha. Você vê Gilmar Mendes falando contra o ministro que precisa de homens dentro do STF, uma coisa muito estranha, né? A advogada de Trump reage à decisão do Dino do STF e repete a Venezuela, como a gente fala, a venezuelização, né, daqui do Brasil, né, que o Paulo Guedes falou que ia virar Venezuela. É uma realidade, né? Demorou um pouco mais, mas vocês percebem que se deixar os caras vão nesse nível. E se não tivesse Trump, né, tivesse a Kamala lá, a gente ia ter um país assim. Nada disso estaria acontecendo, tá? Você ia ver nem lei Magnitsky nem nada, porque os globalistas, eles gostam do perfil Brasil pro mundo, tá? E os Estados Unidos estavam se transformando nisso, alguns estados americanos estavam bem bagunçados. E o pessoal aqui, né, reage, a líder do PT reage a Eduardo Bolsonaro, a lei dos Estados Unidos não vale aqui.
Tipo assim, tudo bem, não vale, não tá fazendo nada aqui, tá fazendo lá fora, né? As empresas que rodam. Temer defende Moraes e diz que a decisão de Dino é muito adequada. O ex-presidente também afirmou que o caso do golpe de Estado, cujo julgamento do núcleo principal começa em setembro, teve ampla produção de provas. E você percebe que o Temer mesmo, um cara que a gente já esperava, né? Muita gente vai já fazer um prognóstico de Moraes cedendo, se afastando do PT, porque, né, perderia bastante. O Temer com certeza ficaria do lado dele, se afastando, dando um apoio a Alckmin para uma derrubada do Lula. Nada disso aconteceu, né? E você percebe o quanto que o plano dos caras fecharam mesmo, acreditaram puramente no PT e no Lula e estão até o fim. E o Temer é um cara que a gente sabe que ele já foi preso uma vez, foi solto rapidinho, ele aparentemente estaria, né, nesse esquema, ele já está sendo dobrado também. A social-democracia perdeu força. Então você percebe que a influência da Rússia e da China no Brasil é extremamente forte. O poder do PT e do Lula e desses caras, eles realmente estão apostando, fazendo uma aposta muito alta, e uns já perderam, como o próprio Moraes com a Lei Magnitsky, e outros aí, funcionários do governo, estão realmente sendo, vamos dizer, tirados vistos e tal. Então você percebe que os caras se dobraram. Há um plano vermelho aqui do PT e estão indo até o fim. Inclusive o Temer, que lembra muito bem, né? Fez toda uma negociação com o Bolsonaro, com cartinha de 7 de setembro. O Bolsonaro fez um acordo. Aqui você percebe que os acordos foram simplesmente não cumpridos porque realmente os caras se dobraram, tá? Decisão de Dino sobre leis estrangeiras colocou pingo nos is, diz a Glaze. Não tem pingo no i nenhum, né? O próprio ele sabe, porque tem toda uma modificação. Pedro Rousseff, eu nem lembro se esse cara é sobrinho da Dilma, o que é. Fez aí toda uma questão falando a favor do Flávio Dino. Teve 84 mil curtidas, tá? Você percebe como um brasileiro em si pegou esse Fla-Flu, né? Então tem aquela coisa mais ou menos assim, olha, somos nós contra eles, ó, com o Trump, olha a foto que ele colocou do Trump gritando como se fosse uma pessoa extremamente, sabe, não tem nenhum tipo de controle emocional, e ali o Flávio Dino com a mão no coração, uma coisa muito bonita, porque a esquerda vai fazer toda essa torcida. Vocês vão ver, né, algumas movimentações da esquerda brasileira, antes de tentar regular as redes, fazer todo o trabalho, né, de mudança da opinião pública, tá? Então eles estão agindo também, estão tentando fazer essas movimentações. Só que é aquilo que eu falo, Estados Unidos é muito poderoso, é questão de querer, na minha opinião, tá? Então é 70% do lado dos Estados Unidos, 30% pro PT aqui, entendeu? Por que 30% e não menos? Porque os caras, eles não têm limites. Análise. Conta da crise Magnitsky chega aos bancos e perdem quase 42 bilhões em um único dia, tá? Eu queria conversar com vocês sobre isso aqui, tá? A decisão de Dino sobre Moraes gera incerteza no setor bancário. A gente perdeu bastante. Ações de banco desabam após Dino sinalizar punição para quem aplicar sanções a Moraes. Repito, lembre-se, várias pessoas chegaram para você e falaram, Lei Magnitsky não vai acontecer. Aconteceu. Ah, ela aconteceu, mas não vai pegar nada. Tá pegando. Tá? Todas essas movimentações serão sentidas. Será que se, por exemplo, se os caras não tem nada a perder, eles falam assim, ó, Bradesco, cai fora, você não vai mais funcionar. Seu dinheiro no Bradesco, vamos dizer assim, some. Como é que vai ficar o povo, quem tem dinheiro? Em qualquer banco, né? Não vou falar do Bradesco, qualquer banco. Como é que vai ficar? Então o que eu digo, é um negócio que talvez as pessoas não estavam esperando. E eu falei, o horizonte de possibilidades com sanções dos Estados Unidos são inúmeras que o brasileiro nunca imaginou, né? Então lembre-se, tem gente que faz análise aí e fala pra você, não vai acontecer nada, é tudo uma besteirinha. Tô começando a acordar pra vida, né? Eu não tenho nenhuma intenção de ir pra Disney, diz Padilha após sanções dos Estados Unidos. Não quero ir. Pra quê? Só que você percebe como esses próprios caras, eles têm uma bipolaridade nessas questões aí, nessas suas opiniões. Por quê? Padilha reage após os Estados Unidos cancelar o visto da esposa e da filha. Covarde! Ficaram nervosos. Líder do PT reage aos Estados Unidos por revogar visto de criança. Gesto pequeno. Então até o Trump punir criança de 10 anos com sanções é absurdo, diz ex-ministro de Temer em manifesto. O pessoal realmente muito nervoso. Porque liga ou não liga? Mas é aquilo, quando aí você fala assim, mas não é algo cruel? Pra você pensar no Brasil, quantas pessoas passam fome, tem problemas pela movimentação política errada dos políticos ou ministros, o que for. Entendeu? Então o que eu digo? Você vê assim, fica com dó de um político, mas quantas pessoas que não têm nenhum tipo de alcance estão sofrendo muito? Pois é.
Questão de escolhas. Lula ouvirá 3 ministros do STF para eventual vaga de Barroso. O presidente pretende ouvir ministro da corte antes de decidir sobre eventual indicação ao STF. Você vê que é realidade, porque o Barroso está simplesmente não tancando a situação toda. Então, o que eu falo? Antes de chegar uma Magnitsky em cima dele, porque é aquilo, enquanto houver 4 anos de Trump, e dependendo se ficar 8 anos de um republicano que mantém essas ações, é o que eu digo. Se os Estados Unidos quer sobreviver, que o BRICS ele vai manter. O BRICS vai continuar nesse fluxo durante um bom tempo. Se os Estados Unidos quiser sobreviver e se manter, vai ter que colocar um republicano, diz até mesmo o próprio Trump. Então você vê aí 10, 12 anos sem poder ter visto, ou para o resto da vida, é algo que assusta. Muita gente acha que não. Claro que Câmara vota a urgência da UPL da adotização nesta terça-feira, que é a regulamentação das redes, com outro nome. O que vocês viram todos esses tempos, né? É a questão da esquerda tentando arranjar uma forma de conseguir colocar isso que seja aceito pela população. Então eles vão usar as mais, vamos dizer, pautas das mais impossíveis de você discordar. Entendeu? Uma coisa absurda. Olha só, estão maltratando gatinhos em vídeos. Vamos regular as redes sociais. Certo? Então eles vão pegar pautas que todo mundo vamos dizer, se identifica e realmente é contra. Então eles vão achando formas e vão atrás de influenciadores, fazem uma false flag, fazem todo um teatro que muita gente da direita inclusive caiu. Infelizmente, né? Eu só observando, dando informações. Quem tá no vídeo exclusivo sabe que eu avisei bastante sobre isso aí, mas não adianta avisar. A população brasileira, infelizmente nos últimos tempos, né, ainda mais o pessoal mais novo, não tem... foi tirado a possibilidade de enxergar a verdade. São pessoas muito incautas, para não falar outra coisa, né? O cacuete autoritário do lulopetismo, o governo aproveita a comoção com PDF online para rascunhar um projeto que suspende redes sociais sem necessidade de ordem judicial, apenas pela vontade de órgão do executivo. O Estadão já começa a acordar para a vida, né? Algum grau de regulação se tornou imprescindível. Isso não é contra a liberdade de expressão, diz o Barroso, sobre a Big Techs, dando aquela fortalecida, tentando... vamos dizer se que ele vai sair, tá dando aquele seu último impulso e ajuda aí, provavelmente para ficar de bem com o executivo, mas ajuda aí nós que a gente limpa a sua barra, né? Sociedade está sob ameaça sem a regulação das Big Techs, diz o Lula, e Lula envia 2 projetos ao Congresso sobre Big Techs, regras para proteger crianças e regulação econômica. Vão usar dos mais diversos, vamos dizer assim, desculpas, motivos para poder continuar com isso aí, né? Moraes foi estratégico ao dar entrevista ao Washington Post. A esquerda internacional mais vermelha, jornais vão entrevistar Lula e tanto Moraes. E em entrevista ao Washington Post, Moraes diz que não vai recuar nem 1 milímetro. A gente está percebendo. Eu achei que recuaria, mas não vai. Não só na questão internacional como no Brasil, como a gente falou, o STF faz manobra com influenciadores digitais e figurinhas de WhatsApp para lidar com crise. Então eles vão tentar, através de tudo, enquanto não regula, eles tentam moldar a opinião, assim como os globalistas também fazem, através de, claro, em outra escala, né? Os globalistas, eles se infiltraram em filmes, em séries, né? Estragaram muitas coisas, né? O próprio Star Wars, todos os programas tinham que colocar alguma coisa ou eles seriam atacados. E eles eram covardes. Empresas de jogos como a Activision foi atacada através de um jogo que eles fizeram jogaram uma Red Pill do Yuri Bezmenov. Nossa, aquilo ali foi loucura. Apareceu do nada uma pessoa dizendo que existia assédio dentro da empresa. A empresa foi completamente destruída e comprada pela Microsoft. Então o que eu falo? É um negócio que a esquerda ela tem movimentações estratégicas interessantes. Mas provavelmente isso aqui, não sei se vai fazer efeito. Porque o que eu falo... A esquerda brasileira vai tentar vamos fazer o quê? Vamos dizer assim, até os Estados Unidos pensa no povo. Porque se ele movimentar e mandar uma Magnitsky, quebrar tudo aqui, o povo fica insatisfeito. Como a gente viu aquela 84 mil curtidas do Pedro Rousseff, perdão. E o que acontece? Os Estados Unidos sabem que eles não podem deixar a coisa um pouco violenta aqui, manifestações. Então tudo é feito devagar, né? De uma forma mais inteligente possível. E a esquerda brasileira também tenta fazer algo do tipo, através do quê? Dessas movimentações de influenciadores, etc, tá? Porém, agências reguladoras do governo Lula vivem caos e alegam estar próximas do colapso, tá? A gente vê muitos problemas, a gente vê a Veja, né, batendo no Lula, ó, não fico de joelho pro Trump, mas fica de 4 pro Putin. Olha só o nível, né? A Veja já começa a fazer todas essas críticas. Só que é engraçado que eu vejo o quê? É muito legal, porque ao mesmo tempo que uma semana eles falam mal, na próxima eles falam bem. Por exemplo assim, ganhou o Pix, fala bem.
Vamos dizer, acabou o Pix. Aí fala mal. Algumas, tá? Evo diz que a eleição na Bolívia não tem legitimidade. Você vê que a Bolívia, a derrota histórica da esquerda da Bolívia após 20 anos no poder. A divisão drástica foi como uma pá de terra no caixão. E você percebe que países, Argentina, agora Bolívia. A Bolívia, não sei se vocês conhecem, é um país extremamente complicado, pobre, com a estrutura muito ruim. Mas mostram aqui, ó, há 2 décadas de socialismo está caindo na Bolívia. Bolívia é um país que poderia também ser muito melhor. Então você percebe que aos poucos as coisas vão sendo mudadas. E você nem fica sabendo. Teve arma, teve avião dos Estados Unidos, teve uma briga ferrenha. Não, você só percebe que do nada os caras começaram a sair de avião, fugido, né? Alguma coisa fica pegando pesado, eles não sabem o que é. Porque os Estados Unidos, como eu digo, a gente vê a superfície. Vê o avião chegando, vê o Trump falando, Trump não cita o Lula. Mas o que acontece? Existem diversas movimentações que a gente não sabe que está acontecendo. Quem tem inteligência, a inteligência que eu digo não nem tal, mas de informações, o Estado tem informações, sabe que tem um cara estranho ali. Será que existe um espião chegando? Será que os Estados Unidos têm espiões também, igual a China e a Rússia têm aos montes? Então o que eu digo? A gente não sabe de tudo. Mas sabe que os caras começam a ficar meio, sabe, incomodados. Você percebe, ficam olhando em volta, assim, né? Como o Maduro tá agora. Clube frequentado por Moraes se recusou a homenageá-lo. Aos poucos as pessoas ficam, como eu falei, vai chegando sanções, vai ficando o pessoal falando. Então, né, cara, tá meio difícil segurar, não tá dando pra tancar. O governo Lula pede aos Estados Unidos revisão da investigação contra o Brasil. Em resposta formal, o Brasil pede que os Estados Unidos reconsiderem a investigação comercial sobre risco de prejudicar a relação. Então, já começa a tentar falar assim, não, vamos recuar. A gente vai ver até uma movimentação do governo Lula tentando, vamos dizer assim, fazer uma contenção de danos leve. A gente vai ver que isso também está sendo feito, também está sendo colocado, assim como isso aqui é uma contenção de danos, tá? Ex, que foi alvo de Moraes, alerta o governo dos Estados Unidos para barreira ao comércio digital e decisões judiciais no Brasil. Ex denuncia Moraes ao governo Trump por ações sem base legal, que vai provavelmente ser aquela seção 301, né? Sobre todas aquelas processos que estão feitos, assim como o Rumble, enfim. Estão vendo a possibilidade. Ex do Elon Musk, que agora, depois que eu falei, ele fez mais uma postagem em favor do Trump. Muito diferente do que era no passado, que ele fazia até perfis de enfrentamento absoluto, né? Agora ele tá um pouco mais quietinho, o Elon Musk, mas está fazendo. Ex diz que decisões judiciais no Brasil criam incerteza e barreiras para empresas dos Estados Unidos. Então o que eu falo? Eles estão falando aí, né? O Flávio Dino falou da última... Falando, o pessoal dos ministros, última cartada, que pode começar a barrar. Mas... algumas já estão sendo barradas, né? Petista quer taxar o web em 50 bilhões ao ano para criar Starlink Brás. Então eu falo, estão querendo criar taxas, enquanto o Google anuncia instalação de reator nuclear no Tennessee. Você imagina, a Google, com permissão, provavelmente o governo americano falou, ok, tá fazendo a instalação de reator nuclear. Eu não vou ficar conversando sobre o Google aqui, mas você pode ter certeza que esses caras estão fazendo isso porque estão mais alinhados, né, do que vocês imaginam, né, para fazer um reator nuclear. Estados Unidos revogam mais de 6 mil vistos de estudantes estrangeiros. E você vê que os Estados Unidos está se protegendo. Porque o que acontece? Estudantes estrangeiros, que provavelmente é anti-América, mas vão lá curtir o que é a América. Odeiam os Estados Unidos, mas estão lá. Não é uma fofura? Tem muita gente assim. Tem muito esquerdista nos Estados Unidos, né? A esquerda caviar adora ir para os Estados Unidos. Por isso que eu digo, você acha que não dói nas sanções nesses caras? Dói. Trump envia a carta a Bolsonaro e diz que o Brasil vive regime ridículo de censura. Então vou deixar aí na tela se quiser pausar para ler a carta da Casa Branca para o Jair Messias Bolsonaro, tá? Que é o quê? Que é a principal oposição ao governo Lula. Isso, né? Foi no passado e ainda é. E por isso Donald Trump faz o apoio aí, porque é o cara que ele precisa, vamos dizer assim, defender, porque também denota que o governo Lula tá abusando das coisas. Eduardo agradece a Trump por carta a Bolsonaro, trará grande alegria, que provavelmente o Bolsonaro está bastante chateado por não conseguir fazer toda essa questão de campanha, etc. Agora falar um pouco da questão da reunião com Zelensky. Trump disse que a chance razoável de paz duradoura. Teve a conversa, Trump elogia a terno de Zelensky, faz piada sobre Estados Unidos não ter eleições sem entrar em guerra. Mas aqui você vê que eles estão todos sorrindo. Diferente o clima foi diferente. Você vê todo mundo dando risada. Na primeira vez ele foi com uma roupinha comum, aí ele pôs um terno. Você imagina. Então, você percebe por coisas sutis, né? Então ele foi lá com a roupinha de guerra, tudo de enfrentamento. E agora ele foi. Falaram para ele de terno e ele foi. Ele poderia
ter resistência e chegar lá de novo com a roupa de guerra, não, mas ele foi lá com a roupinha, né, já todo educado, brincou com o jornalista que tinha feito, né, a indagação sobre a sua vestimenta, ele foi lá e brincou também com o jornalista, um clima todo agradável, né. Após a reunião, Trump e Zelensky se unem a líderes europeus e fazem foto de família. Mas essa não é mais importante, como aqui a Casa Branca postou essa foto, onde você vê todos os líderes da Europa, os principais, de frente ao Trump, falando com ele, e eles colocaram Peace Through Strength, que é o quê? Seria paz através da força. Qual força? Hard power, soft power. Aqui a gente não sabe que provavelmente Donald Trump é um dos presidentes mais poderosos dos últimos tempos, tá? Queira quem gosta ou não. Direitista deveria gostar do Trump, né? Se não gosta do Trump nesse momento é porque tem alguma coisa errada aí, né? Lula e Putin falam por telefone após conversa de líder russo com o Trump, tá? E a partir do momento que teve aí a conversa, você vê que já chegou o briefing pro Lula. Então Putin conversou com o Trump, já direto fala Lula. Agora tem que saber qual será a movimentação do Lula depois dessa conversa. Putin disse que se Trump fosse presidente em 2022 não haveria guerra na Ucrânia. Então já deu aquela puxada de saco no Trump, né? Que é a verdade. Essa guerra é do Biden. O Biden começou isso aí, tá certo? E a gestão do presidente Lula começa a fazer movimentos para se aproximar politicamente de líderes da direita da América do Sul. É uma coisa inusitada. Lembra que eu falei para vocês? Lula se aproxima de presidentes da direita na América Latina por temer cerco de Trump na região. Ou seja, será que a conversa com o Putin já deixou, tipo assim, dar um recuo no Brasil? Será que nós vamos ver uma contenção de danos do Lula para se manter, né? Vamos dizer assim, dar uma recuada assim como o Putin pode recuar? Não sabemos. Por quê? O Brasil entrou gratuitamente em conflito com os Estados Unidos por BRICS, diz o economista. Que a gente sempre falou aqui, é a opinião minha absoluta. O BRICS é o pior para os Estados Unidos. E por isso o Brasil entrou, não é gratuitamente. Tá? O Brasil está desde 2005 com essa jogada aí, são 20 anos de BRICS. Então não é uma coisa que começou agora. Os Estados Unidos está de olho. Lembrando, tá? Os Estados Unidos está vendo tudo. Então quando ele vê, por exemplo, uma negociação com o Putin, e depois ele vê o Putin indo conversar com o Lula, tipo assim, eu tô vendo, os Estados Unidos tá vendo isso e muito mais. Então ele sabe muito bem o que está acontecendo. Então, quando existe a negociação na frente das câmeras e a fala, quando vira as costas e vê o Putin falando com o Lula atacando o Trump, eles sabem disso aí que tá acontecendo. Eles sabem que o Putin não é um cara 100%. Tudo isso tá sendo visto. Eles não são bobinhos, não, tá? É muito engraçado como tem gente que faz análise, tipo, nossa, o Trump está sendo enganado pelo Putin. Não, ele tá vendo tudo. Se eu tô vendo, os Estados Unidos não tá vendo? Você tem muito mais visão do que eu aqui. Então, o que eu digo? É tudo conforme a dança está sendo feita conforme o possível que os Estados Unidos pode fazer. A BIM está de mãos atadas diante dos ataques de Trump contra o Brasil, e isso é verdade, porque a BIM brasileira não tem, né? Assim como o Brasil é 10 vezes menor que os Estados Unidos, não tem muito o que fazer nessa questão. Trump tem traços fascistas, mas é nova ameaça, diz o biógrafo de Mussolini. O pessoal já começa a fazer toda a caveira do Trump, como sempre, né? Tem que fazer, os caras são pagos para isso. Entendo que vai mudar no Drex, o PIX 2.0 do BC, né? E essa é outra movimentação que o pessoal esqueceu. Que esse Drex aqui é outra que com certeza os Estados Unidos vendo isso aqui. Se o Pix já incomoda os Estados Unidos, olha isso aqui, cara, isso aqui. Só que como a gente viu aqui, ó, a tokenização da moeda, primeira versão em 2026 será voltada a serviços internos do sistema financeiro, não ao uso popular. Sistemas internos. Será que com isso aí ele, vamos dizer, consegue ajudar sancionados? Só uma pergunta. Al Gore fala com Luciano Huck sobre COP30 e critica o Trump, demagogo que explora a raiva e os medos. Nós vamos superar Trump, diz Al Gore, ex-vice-presidente dos Estados Unidos e ativista ambiental. Oposição por todos os lados. Então Trump está também apanhando de social-democracia, é toda uma dificuldade toda. Outra coisa que a gente precisa conversar, que a Taurus concede férias coletivas no Rio Grande do Sul devido aos impactos do tarifaço dos Estados Unidos. Taurus, inclusive, que tentou conversar um pouco com o Lula, fiquei sabendo, né? Há comentários daqui do pessoal que é CAC. Mas, enfim, não tancou também. E tarifaço pode provocar perda de 726 mil empregos no Brasil, diz Diese. Então, vai doer bastante, o pessoal vai acordar. Enquanto tudo isso acontece, olha que inusitado. Marcha para Exu chega à terceira edição buscando ampliação sem palanque político. E olha a quantidade de gente. O pessoal até brincou, tem mais aceitação política, tem mais apoio público do que o Lula, né? Nunca foi sorte, sempre foi macumba. Marcha para Exu reúne multidão na Avenida Paulista, em São Paulo.
É o que eu digo, Erika Hilton quer garantir no INSS a pais e mães de santo. Repara na cor aí do pessoal, todo mundo de vermelho, né? Parece realmente uma, vamos dizer, uma campanha pro PT, mas não é, tá? É outra coisa. Malafaia reage ao se tornar alvo do STF. Chegará ao ouvido do Trump. Então, Malafaia reage aí, tá muito nervoso. E é engraçado como agora todo mundo chega e fala: não, porque o Trump vai fazer, né? Vou mandar DM pra ele. Não, vai acontecer, mas não é por causa de certas personalidades. Como eu falo, as personalidades são secundárias, tá? Quando a gente fala em questão de geopolítica, Estados Unidos, primeiro é bloco. É questão econômica, geopolítica e militar, de defesa. Depois vem as personalidades que também fazem parte de todo o jogo. Como eu sempre falo, tem gente assim... tem gente que fala assim, não, que o Putin, o Trump tá interessado no petróleo, não, tá interessado em minerais, tá interessado em isso aqui. Não, tá interessado em tudo, né? Quando a pessoa faz análise política, muitas vezes a pessoa tende a focar apenas no que é do seu interesse. Mas não, realmente é muito amplo as coisas. Então quando se fala em personalidades, terras raras, petróleo, economia em geral, trocas, tarifas, tudo faz parte do jogo. Quando vai fazer análise política, você tem que englobar tudo. Não citar uma coisa só, tá? Datafolha, 35% culpa o Lula pelo tarifaço, 22% Jair Bolsonaro e 17% Eduardo. Nem o Datafolha tá segurando, porque PT pagou 1,2 milhão à produtora do hino neutro de bolos em 2025, que foi um negócio que doeu, que é realmente ilegal, né? E você percebe que a coisa vai ficando triste. E pra finalizar, uma coisa bizarra. Randolph canta em cerimônia da PM e divide opiniões na esquerda. Randolph é o cara do lava-toga, tá? Então, muitas vezes o Randolph deu aquela... Vamos dizer assim, uma dançadinha pro lado da direita, a direita deu aquela abraçada, comprou as ideias, igual a lava-toga, que é um negócio que aparentemente ia dar muito certo, mas é o que eu falo. No Brasil, como a gente tá vendo aqui esse aviãozinho com topete, tá? Parece o Trump, o cabelinho. No Brasil as coisas só acontecem quando as coisas vêm do exterior. Infelizmente, porque o Brasil ele não tem estrutura, nem o povo tem consciência do que acontece aqui. É um povo muito ligado a futebol, a novela, etc, né? Pessoal, muito obrigado pela sua visita. Desculpa a demora em vídeos, enxaqueca, probleminhas, né? Tive que sair segunda-feira, mas a gente aqui sempre faz eu tento fazer o máximo possível para dar minha opinião mais pura, sem nenhum tipo de emoção e análise mais fria possível da situação. São 6h50, vamos ver aí o que é esse avião que chegou. E a gente vai conversando. A voz até tá falhando. Muito obrigado, a gente se fala e até mais.